E aí, pessoal? Grandes mudanças podem estar vindo aí para o abono salarial. É verdade. E a gente está aqui para te ajudar a navegar por todas essas informações, né? Isso aí. É muita coisa para entender. É, Mas a gente vai tentar desvendar tudo de um jeito simples e direto para você. exato. Se você recebe o abono, quem sabe pode vir a receber um dia, ou simplesmente quer entender como essa mudança pode impactar milhões de brasileiros, cola com a gente que esse mergulho é para você. Abono salarial, para quem ainda não sabe, é como se fosse um 14º salário. Para quem trabalha tanto no setor público quanto no privado e que ganha até 2 salários mínimos, né? É uma grana extra que muita gente usa para, sei lá, pagar uma conta, Sim. fazer uma compra, ou até realizar um sonho antigo. Uma ajudinha importante pro orçamento, né? Mas as coisas podem mudar, porque o presidente Lula propôs um corte na renda de quem pode receber esse benefício. Pois é. A ideia é que até 2035, só quem ganha até 1,5 salário vai ter direito ao abono. Exatamente. Imagina o impacto que isso pode ter na vida de tanta gente. Quer dizer, muita gente preocupada com essa mudança. E qual que é a justificativa do governo para essa mudança toda? Eles dizem que precisam segurar os gastos públicos, né? Ué. A ideia é economizar 18,1 bilhões de reais até 2030. Nossa, Bastante dinheiro, né? É. E com essa grana eles querem investir em outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. sério. Mas será que essa economia toda não vai ter um preço social muito alto? Essa é a grande questão. Pois é. De um lado, o governo diz que precisa equilibrar as contas, né? Sim. E garantir recursos para outras áreas importantes. Do outro lado, sindicatos e movimentos sociais estão preocupados com o impacto dessa mudança Sim. na vida de quem depende dessa grana extra para sobreviver. É um debate bem complicado. E para aumentar ainda mais essa confusão toda, a proposta do governo prevê uma transição gradual. Ou seja, o teto da renda para receber o abono vai diminuindo aos pouquinhos até chegar em 2035. Mas tem um detalhe que muita gente acaba esquecendo. É verdade. O cálculo do benefício é feito com base na sua renda de 2 anos atrás. Isso aí. Ou seja, o que você ganhou em 2022 vai influenciar no que você vai receber lá em 2024. Exatamente. É mole. Complicado, né? Então quem tá ali, tipo, no limite da renda, precisa ficar esperto, Sim. para não ser pego de surpresa lá na frente. É verdade. Imagina se planejar contando com a grana do abono Pois é. e de repente descobrir que não tem mais direito. É frustrante, né? E essa história de olhar para trás para calcular o benefício, Ah. me explica melhor como é que funciona isso. Claro. Digamos que em 2022 você ganhava R$ 1.900 por mês. E aí, em 2023, seu salário aumentou para R$ 2.100. Certo. Em 2024, você ainda teria direito ao abono, porque o cálculo usa a sua renda de 2022, quando você ainda se encaixava na faixa de renda. Ah, tá. Mas e se em 2024 a pessoa continuar ganhando acima do limite? E se já era? Já era. Perdeu o direito. Perdeu o direito. Por isso que é importante ficar de olho nessas mudanças, né? E se planejar direitinho para não ter nenhuma surpresa desagradável. Principalmente quem tá perto do limite de renda. E essa mudança toda tá causando um rebuliço danado, né? Total. A gente que apoia a mudança, dizendo que é preciso cortar gastos, mas tem muita gente preocupada com o impacto que isso vai ter na vida de quem mais precisa. Sim. Afinal, estamos falando de um benefício que injeta bilhões na economia, principalmente nas cidades menores. E que faz muita diferença no orçamento das famílias, especialmente as de baixa renda. Com certeza. Acho que a gente precisa entender os dois lados dessa moeda, Sim. antes de tirar qualquer conclusão. Concordo. E por falar em lados da moeda, acho que seria interessante a gente dar uma olhada no que aconteceu em outros países que passaram por situações parecidas com essa. Quem sabe a gente não tira alguma lição Sim. da experiência deles, né? Boa ideia. Tanto as coisas que deram certo, quanto as que não deram tão certo assim. Aprender com os erros e acertos dos outros, né? Quem sabe a gente não encontra umas ideias bacanas para aplicar aqui no Brasil. É isso aí. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso mergulho no abono salarial. Isso aí. A gente viu na primeira parte o que é esse benefício, as mudanças que estão rolando e toda a polêmica que isso está causando, né? É muita discussão em torno dessa mudança. E como você tinha falado no final da primeira parte, a gente vai dar uma olhada em como
outros países lidaram com situações parecidas, né? Isso. Afinal de contas, ninguém precisa reinventar a roda, né? Verdade. A gente pode aprender com a experiência dos outros, tanto com os acertos quanto com os erros. Com certeza. Quem sabe a gente não encontra umas ideias interessantes Não é pra gente aplicar aqui no Brasil, né? É isso aí. E aí, o que você separou pra gente de exemplo? Eu separei um caso bem interessante do México. Eles tinham um programa social chamado Prospera, que dava uma grana extra para famílias de baixa renda, mas com a condição de que elas mantivessem os filhos na escola e fizessem acompanhamento médico. Parece familiar, né? É, né? Parece com Bolsa Família, que também tem essas condições, né? A família recebe o benefício, mas tem que cumprir com alguns compromissos, né? Isso. Principalmente nas áreas de saúde e educação. E o Prospera foi considerado um sucesso por muitos especialistas, né? Ajudou a reduzir a pobreza e melhorar os indicadores sociais lá no México. Mas, como tudo na vida, né, nem tudo são flores. É verdade. Teve também seus desafios, né? Sim. Quais foram os principais perrengues que eles enfrentaram? Dos problemas foi a burocracia. Muita gente tinha dificuldade para conseguir acessar o programa por causa da papelada, dos trâmites complicados. A gente conhece bem essa história de burocracia aqui no Brasil também, né? A gente sabe como... Às vezes a pessoa precisa de um benefício, mas desiste no meio do caminho, por causa da palavra. Cansa, né? Então, vem aí. E outro desafio foi garantir que o dinheiro chegasse realmente em quem mais precisava. Teve casos de desvio de recursos, corrupção. A corrupção é um problema que assombra o Brasil e muitos outros países, né? Infelizmente, e apesar de todos esses problemas, né? Parece que eles aprenderam com os erros, né? Foram melhorando o programa ao longo do tempo. Então, vão ajustando. E hoje em dia, o Prospera é considerado um modelo de programa social. É verdade. Inspira outros países. Que legal. Que outras lições a gente pode tirar dessa experiência internacional? Olha, uma coisa importante é a necessidade de ter um sistema transparente de acompanhamento e avaliação desses programas sociais. A gente precisa saber se o dinheiro está sendo bem gasto, se os objetivos estão sendo atingidos e se os beneficiários estão realmente sentindo o impacto positivo do programa. Transparência é fundamental para qualquer política pública, né? Com certeza. E a gente, como cidadão, né, precisa cobrar isso dos nossos governantes. Sem dúvida. É isso aí. E que mais? A outra coisa importante que a gente viu em outros países é a importância de oferecer uma rede de apoio para os beneficiários desses programas sociais. Não basta só dar o dinheiro, né? É preciso dar acesso à saúde, educação, capacitação profissional, enfim, oportunidades para que as pessoas consigam sair da pobreza de forma sustentável, né? Não adianta só dar o peixe, né? Tem que ensinar a pescar. Dar as ferramentas para a pessoa conseguir se virar sozinha. Isso aí. E a gente não pode esquecer que o abono salarial, assim como outros programas sociais, né? Está inserido num contexto de mudanças constantes, né? É verdade. A gente tem a reforma tributária rolando, discussões sobre reforma administrativa, as novas tecnologias que estão impactando o mercado de trabalho. O mundo não para, né? O mundo está mudando muito rápido. Né? A gente precisa se adaptar a essa nova realidade. Tem que se ajustar. O que funcionava antigamente pode não funcionar mais hoje. E o que funciona hoje pode não funcionar mais amanhã. Verdade. A gente precisa ficar atento a essas mudanças, né? E buscar soluções novas para garantir justiça social e o bem-estar de todo mundo. Com certeza. E aí, na sua opinião, essa mudança no abono salarial é um passo na direção certa? Olha, essa é uma pergunta difícil de responder, viu? A gente precisa analisar os argumentos de todos os lados, os prós e os contras, pensar no impacto a curto e longo prazo. Não tem uma resposta fácil, né? Não tem. A gente precisa analisar com cuidado. Com cuidado. E por isso que o debate no Congresso é tão importante, né? É lá que os diferentes pontos de vista vão ser debatidos. E a proposta pode ser modificada para tentar minimizar esses impactos negativos, né? A gente precisa acompanhar essa discussão de perto e participar, né? Cobrar dos nossos representantes que tomem a decisão mais justa possível, né? Com certeza. Para o país. Isso. E chegamos na última parte do nosso mergulho no abono salarial. É isso aí.
Depois de entender o benefício, as mudanças que estão vindo por aí, e até dar uma olhada em como outros países lidaram com essa questão, chegou a hora da gente analisar os prós e contras dessa mudança, que está dando o que falar. A proposta do governo de restringir o acesso ao abono salarial realmente gerou bastante debate, né? Argumentos fortes dos dois lados. Vamos começar analisando os argumentos a favor da mudança. Vamos. Quais são os principais pontos? Bom, o principal argumento a favor da mudança é a economia para os cofres públicos. O governo calcula que essa mudança vai gerar uma economia de 18 bilhões de reais até 2030. É muita grana, né? É bastante dinheiro. E essa grana, segundo eles, poderia ser investida em outras áreas prioritárias, como saúde, educação e infraestrutura. Entendi. Então a ideia é, tipo, economizar de um lado. Para poder investir mais do outro, né? É tipo, apertar o 5 num lugar para poder ter mais folga em outro. Faz sentido. Mas e os críticos dessa proposta? Com o que eles argumentam? Os críticos, principalmente os sindicatos, né, e os movimentos sociais, eles argumentam que essa mudança vai ter um impacto social muito grande. Sim. Principalmente para os trabalhadores de baixa renda, que dependem do abono salarial para complementar a renda. A gente viu nos outros episódios que esse benefício injeta bilhões na economia, principalmente nas cidades menores, e que muita gente usa essa grana extra para fechar as contas no final do mês. Verdade. Eles temem que essa mudança aumente a pobreza e a desigualdade. E tem outro ponto importante que eles levantam, o impacto na economia local. Eles argumentam que com menos dinheiro circulando na economia, o comércio local pode ser afetado. A gente viu isso acontecer em outros países que adotaram medidas parecidas, né? O comércio local sofreu um baque. Sim. E a gente sabe que aqui no Brasil o comércio é um dos motores da economia. Verdade. Então esse é um ponto a se considerar também. Com certeza. E tem mais algum argumento? Sim. Os críticos também argumentam que a mudança pode desestimular a formalização do trabalho. Afinal de contas, se o benefício for restrito, algumas pessoas podem preferir continuar na informalidade. Entendi. Onde não tem garantia de direitos trabalhistas. Realmente essa discussão é mais complexa do que parece. Tem muita coisa em jogo. Sim. Muita coisa para ser analisada. A gente precisa entender o real impacto que essa mudança pode ter. E é por isso que o debate no Congresso é tão importante. É lá que os diferentes pontos de vista vão ser debatidos. E a proposta pode ser modificada para tentar diminuir os impactos negativos. A gente precisa acompanhar essa discussão de perto e participar ativamente. Sim. Cobrar dos nossos representantes que tomem a decisão mais justa e equilibrada para o país. Com certeza. E você que está acompanhando a gente, o que você acha dessa história toda? Conta pra gente nos comentários. Compartilhe com a gente suas dúvidas, suas opiniões, sugestões. Isso. A gente quer saber o que você pensa. A sua opinião é muito importante pra gente. Afinal, o futuro do abono salarial, assim como de outras políticas públicas, depende da nossa participação, do nosso engajamento. Verdade. E fica ligado que a gente vai continuar acompanhando essa história de perto. Isso aí. Te manter informado sobre todas as novidades. A gente volta em breve com mais um mergulho. Afinal, o Deep Dive está aqui para te ajudar a entender os temas mais importantes do Brasil e do mundo. Com certeza. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.